Bem, Pedal Sem Compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite. Pauta do vídeo de hoje é a geometria dos quadros nacionais, tá? Vou me meter nesse assunto aí, eu sei que eu posso levar porrada. Gira a vinheta, depois eu volto falando disso. Bem, pessoal, estou me metendo nisso porque eu quero adquirir um outro quadro. Eu não pretendo mudar a bicicleta inteira porque tem componentes nela que são suficientes e eu queria mudar o quadro da bicicleta. E para isso eu fui entender, fui pesquisar um pouco sobre os quadros, tá? Então, assim, algumas explicações antes. Primeiro, a metodologia que eu estou adotando aqui é muito simples. Eu pego os dados fornecidos pelos fabricantes, monto uma planilha e coloco esses dados aqui para a gente poder fazer uma avaliação. Então, é uma pesquisa de caráter metodológico. Então, por que eu fiz primeiro? Eu fui no site das indústrias, das lojas, das marcas, e peguei os quadros e coloquei alguns parâmetros. Quais medidas que eu achei mais relevante? Então, eu fui ler alguns sites gringos, bicicleta, tentando ver quais são os parâmetros mais importantes para avaliar. Então, eu elenquei quais são os parâmetros mais importantes e fui em várias marcas, pegando as bicicletas de valores médios, então a Sense, Audax, Zoge, tudo, e fui colocando esses valores numa planilha no Excel que eu vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, antes de mostrar a planilha com os quadros que eu havia falado no início, é importante mostrar um pouco da tendência da tendência da geometria, né? Às vezes eu andando, eu tenho um vídeo aí tratando disso, vou colocar aí os cards dos vídeos, porque como eu percebi a diferença em quadros que eu venho andando, naturalmente acho que é interessante, mesmo a gente não estando tão conectado a isso e amarrado a isso, mas é importante a gente ter o conhecimento disso no momento oportuno. Conhecimento sempre é bom. Então, qual que é a tendência dos quadros hoje? Primeiro, a gente tem que saber que você tem quadros para várias modalidades. Então, trail, você tem para enduro, você tem para downhill, né? E o que nós fazemos basicamente é o XC, que é o cross country, e aí, claro, tem o cross country olímpico, que exige um tipo específico de geometria, e existe o cross country maratona, o XCM, que é aquele que a gente costuma normalmente fazer longas distâncias, estradões com dificuldades fáceis ou médias, né? Então seria mais ou menos esse o panorama que a gente tem aí. Então a Specialized lançou já, acho que essa semana, e eu vi no pedal.com, inclusive dou a dica aí, vou mostrar para vocês ali, a nova Epic. Então tem a Epic e a Epic Evo. Né? E aí o que tem nisso? Dentro disso está tendência de geometria. Então eu pego esse lançamento como uma tendência de geometria de uma empresa a nível global. Não sei se vocês sabem, mas existem N empresas que fabricam os quadros de modo artesanal, de acordo com cada necessidade, mas existem as grandes empresas que experimentam seus quadros em competições, mas que fabricam em escala mundial. Então, a Specialized é uma marca dessa que vem depurando a sua participação no mercado aí. Não estou aqui fazendo apologia, não tenho nem bike da marca, mas o conhecimento a gente tem que valorizar, né? Então, esses quadros da Specialized Epic, eles vão trazer um conceito que é o long, slow, slack, tá? Então, são quadros longos, tá? São quadros baixos e quadros relaxados, o ângulo da caixa de direção. Primeira coisa que eu queria socializar com vocês é essa notícia que a Specialized lançou a Epic 2021, que é uma referência bacana. Claro, a gente tem Scott, tem outras marcas aqui, mas eu tenho que começar por algum lugar, né? E o que é mais interessante é que aqui no pedal.com, super indico esse site aqui, tá? pedal.com.br, quem a maioria conhece, quem não conhece, participa do fórum aí, que é um fórum sensacional. E aí, esse lançamento ele vai trazer aqui uma coisa interessante, que é o conceito que eu disse para vocês, aqui ó, do long, slow, slack, que é o quadro mais longo, o triângulo dianteiro mais longo, ela mais baixa e a frente mais relaxada. Tá? E aí, só para vocês entenderem, quando a gente fala de parâmetros aqui,
que parâmetros que essas bikes trouxeram aqui, vamos usar um parâmetro que é a caixa de direção. Então, a gente vai perceber que a caixa de direção, o ângulo da caixa de direção, o head tube, o ângulo aqui, ele está na Epic comum 67,5 na L. Ou seja, ele está 1 centímetro menor do que a Epic do ano passado. E quando vai para a Evo, que a Evo aqui seria a Evo é a mais, assim, com mais recursos para coisas mais radicais, digamos, o ângulo está 66,5, ok? Então tomem nota disso. A Epic está 67,5 e a Evo está 66,5, ou seja, bem mais relaxada. Bem, pessoal, antes de continuar o vídeo, só em caráter informativo, essa postagem aqui, ela está dentro da nossa filosofia do Pedal Sem Compromisso, que não é fazer apologia à marca, mas fazer apologia ao conhecimento. Eu estou fazendo apologia às marcas que gastam energia produzindo conhecimento, criando as tendências para melhorar o nosso ciclismo, melhorar a nossa prática cotidiana. Então eu não vou pegar e analisar todas as marcas e nem vou dar veredicto aqui falando assim, essa marca é a melhor, essa aqui é a marca pior de geometria, porque é uma gama de produtos infindável e uma discussão praticamente que não acabaria nunca. Então estou deixando essa advertência aqui, que eu vou mostrar a tendência do quadro, acho que essa que é a ideia central, qual que é a tendência, que é a ideia que eu acabei de falar agora do long, slow, slack. Mas a partir disso, vocês construírem seu próprio conhecimento. Né? Então vocês peguem lá, a marca que você for comprar o quadro, dá uma olhada na geometria e veja as características, né? Os critérios aqui. Não precisa ser igual que eu fiz, mas é só uma ideia. Tá? Olha ali os parâmetros e aí vocês mesmos vão construir suas próprias convicções. Andem nas bicicletas, às vezes não quer dizer que porque a caixa de direção é relaxada, que ela vai ser melhor do que uma outra, isso é muito subjetivo. Eu estou aqui falando de números, volto a repetir, estou falando de números, estou incitando vocês, o público do canal, a pensar friamente no produto, né? A pensar de modo lógico e organizado, ok? Desculpa aí, essa advertência. Eu quero pegar para vocês os parâmetros que eu estou usando. Então vamos ver o ângulo da caixa de direção. Ó. O ângulo da caixa de direção da Chisel é 69,8. Ok? Tomem nota disso aí para vocês verem. Então ele está atualizado, né? Ele está abaixo dos 70 de várias que vocês vão ver. Tá? Uma medida também que eu peguei que é muito importante é o ângulo do tubo do selim. Então você está vendo que ele está 74 ali, ó. Quanto mais ele estiver em pé, é a tendência do momento, ele mais em pé, tá? Então, quanto mais esse número estiver maior aí, a tendência, pessoal, estou falando de tendência, tá? Ela está mais atualizada. Então, esse aqui está 74, Specialized. A traseira, o chainstay, ele teria que estar mais curto, ok? Então o chainstay ele teria o comprimento da rabeira inferior aqui, ó, 430, estão vendo ali? Ó, rabeira inferior ali aparece de vermelhinho aqui, ó. Essa parte aqui quando você coloca, ó, 430. O triângulo dianteiro desses quadros da Specialized estão mais longos. E aí seguindo essa tendência do long, slow eles estão mais baixos e o slack eles estão mais relaxados à caixa de direção, o ângulo da caixa de direção. Então, quanto mais para cá, mais fechado, mais para cá, mais relaxado. Quanto mais relaxado, você tem qual efeito positivo? Melhor controle dessa bicicleta nas descidas, tá? E quanto mais fechado, menor controle nas descidas, mais em compensação você tem mais mobilidade para virar, porque quanto mais o quadro, mais o ângulo está assim, mais difícil fica você fazer a manobra, mas ela fica mais estável, ok? Então essa é a tendência, voltando, repetindo, do long, slow, slack. Tá? Esse alcance tem algumas que chamam de hack, né? O rake.
que é bem importante também, tá? Mas a ideia é o seguinte, esse triângulo inferior aqui, dos quadros atualizados, eles estão reduzindo, e esse triângulo aqui, eles vão ficando mais longos. Essa parte aqui do movimento central, ele vai ficando mais baixo, e esse ângulo aqui, ele tem a tendência a ficar cada vez mais relaxado. Tá? Então, beleza, peguei todas as marcas que acessíveis aqui nacionais, peguei esses parâmetros que eu falei para vocês e coloquei as medidas ali de modo isento para a gente poder dar uma olhada nessas medidas, tá? Ok? Essa aqui é a nossa planilha, tá? Para o momento aqui, para esse momento aqui, eu estou mostrando esses dados até agora, mas é porque, na verdade, a ideia é que vocês mesmos procurem os dados de vocês, tá? Então, eu peguei o head tube, que é o ângulo relaxado ou não da caixa de direção, o ângulo set tube, que eu acho muito importante, que eu já mostrei para vocês, o tamanho da rabeira, o rake e o entre-eixos, mas que eu não peguei todos ainda, mas só para vocês terem uma ideia. Se a gente for usar o parâmetro dos quadros nacionais pelo ângulo da caixa de direção, que é um ângulo que está todo mundo falando, você vai ver que a minha KHS está com 72, então ela é provavelmente o pior ângulo, então ela está bem desatualizada em relação a isso. Você vai ver a OGE com 71, a Audax com 71, a Soul com 71 e a Code com 71. Então você vai ver a Chisel, ela vai estar com 69,8, a Epic antiga, né, ela vai estar aqui com 68,5, como vocês podem ver aqui. Então ela já está mais, digamos, seguindo a tendência de abertura do Slack. Agora, se vocês lembrarem e mostrar aqui para vocês que na notícia, a nossa Epic, que eu mostrei para vocês na notícia, ela está com, não achei a notícia aqui, ela está com 67,5. E a Evo, 66,5. Então é uma diferença muito grande. Ó, aqui está com 68,5, a nova Epic está com 67,5. E a Evo, 66,5. Então, bem relaxado mesmo. Então, isso eu estou ditando as tendências. Então, se a gente for olhar aqui, você vai ver a Sense com 68,5, a gente vai ver que é interessante a Sense estar com a 68,5, distonante, né, da OGE, da Audax, da minha KHS, que nem se fala, e da Soul também com 71 e da COD com 71. É claro, vocês podem pegar as marcas que vocês quiserem, é só vocês olharem lá no site e resolvido. Um outro dado importante é o tamanho da traseira. Então, a rabeira inferior, o chainstay. Você pode ver que da minha KHS e da Audax são longos, tá? Da Soul também é longo. Se você parar para pensar, ó, a Soul é longo, a minha KHS é longo e a Audax é longo. Então, as mais curtas, Specializing, como eu disse, a teoria é slow, né? Então, a gente tem aqui 430, ó, tá? As Epic modernas também, 430, tá? Aí tem a Sense 439, que é as mais curtas. Então, se você parar para pensar, a Sense vem acompanhando aqui. E aí, em matéria do CityTube, é interessante porque as Specialized 74, como eu disse, o número maior, a KHS com 73, mas hoje também com 73, e a Sense 73,5. Então, você pode ver que ela está aí mantendo a Soul 73,5 também. Então, e aí o que é interessante, as Epic com 75, tá? As Epic com 75, as Epic novas, ainda mais inclinado ainda, né? Vocês podem ver que elas estão ainda mais inclinadas, ok? O Reiki eu não vou avaliar, depois para o vídeo não ficar muito longo, e o entre eixos, mas está aqui a formulazinha que eu utilizei, tá? Então deixa eu fazer aqui uma conclusão aqui. Bem, pessoal, então em caráter de conclusão aqui do nosso vídeo, hoje é um vídeo um pouco técnico, então o que a gente tem que ver? Pegar os parâmetros dos quadros, quando você for comprar a sua bike, você vai lá no site, pega o parâmetro, né, os parâmetros lá. Aqui nós usamos 4 parâmetros, que foi o ângulo da caixa de direção, o tamanho da rabeira traseira, o alcance, que eu comentei muito pouco, mas só para
Eu posso fazer outros vídeos para o vídeo não ficar muito longo, né, e muito técnico. E o ângulo do tubo do cilim, que quanto maior, ele mais vai ficar mais inclinado. Então as novas Epic estão com 75, as Specialized 74 e os quadros um pouco mais antigos 73, um pouco mais inclinado. Caixa de direção também, quanto mais relaxada a tendência é melhor. Então, como eu já mostrei desses dados aí. Mas a conclusão que a gente tem aqui, não fazendo apologia à marca, mas parece, e eu só estou falando parece, que a Sense, por alguns parâmetros, como o próprio o cânula do CityTube e o ângulo da caixa de direção, parece que ela tem um estudo específico ou um gabarito específico na indústria dela, o que parece que pela repetição de certos valores, tirando a Audax, que tem uma traseira maior, mas a frente da Audax está mais longa, tirando isso, se a gente for parar para pensar, a gente teria a Sense, parece que com projetos específicos, eu estou falando na faixa de preço que eu analisei ali na planilha, vou colocar o link da planilha aqui, é só para a gente pensar mesmo, tá? Então a gente coloca ali, parece que a Sense e a Audax elas estão trabalhando com fora dos gabaritos normais que dos outros quadros, como Code, como OG, né? Parece que eles têm um gabarito muito próximo. Tá? Só que o outro ponto é o seguinte, isso afeta, bem, não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é levar essa discussão, vocês pegarem os parâmetros do quadro e principalmente falar quais são as tendências de hoje. Então a tendência de hoje é justamente essa do long, slow, slack. Essa coisa da caixa de direção, só que eu coloco também o CityTube, como eu disse atrás, também como um fator importante. Bem, pessoal, tá aí a discussão, quero quem quiser comentar aqui, comentem mesmo, para comentar criticando e tudo mais. Desculpa o formato do YouTube não dá que a gente faça vídeos longos, então eu fiz um vídeo curto, né, só mostrando que a minha linha de raciocínio que você pode fazer na tua casa aí muito bem antes de comprar o seu quadro e ficar questionando se ele está dentro da geometria ou não. Então se gostaram aí do vídeo, curte, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e um abração aí para os inscritos que acompanham o nosso humilde Pedal Sem Compromisso.